Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje mais um React à ESPN com todas as informações do pós-jogo de Corinthians e Flamengo. Então, para não perder nada, já se inscreve no canal, deixa o seu like e sem mais delongas, vamos ao vídeo. Muito bem, fã de esportes, de volta com o nosso Linha de Passe, já com as imagens da classificação do Flamengo. Poderia ter vencido o jogo, mas esse gol aí foi anulado. A gente vai falar de arbitragem também, claro, não podia faltar esse tema. Mas o Flamengo passou, chega a mais uma decisão de Copa do Brasil, vai enfrentar o Atlético Mineiro e fica viva a esperança aí para o Flamengo, André Kfouri, de não passar o ano em branco, né? Depois de tantas frustrações, continua a esperança de abocanhar pelo menos um título aí, porque o ano passado não conseguiu nenhum, André. Tudo bem? Tem razão. Tudo bem, William? Tudo bem, Fernando? Tudo bem? Professor Celso Unzelt, uma ótima noite, né? Já é noite. Já é noite, após as 6 da noite. Aos nossos amigos e amigas, o Flamengo se classificou com total justiça, com seus méritos indiscutivelmente, assim, claros, principalmente a partir do momento em que perdeu um jogador com a expulsão correta do Bruno Henrique, antes da meia hora de jogo. Mas algumas coisas no futebol são contraditórias, até paradoxais, por isso é um jogo tão interessante e nos cativa de tantas formas, né? O que foi que manteve o Flamengo hoje, digamos, acho que sem exagero, no controle do jogo mesmo com um homem a menos? No sentido de fazer o jogo que lhe interessava, não sofrer tanto, não ceder tanto espaço e, consequentemente, tantas oportunidades ao Corinthians. Além dos defeitos do Corinthians, que nós vamos falar daqui a pouco, que também ficaram claros hoje, mas o que foi que manteve o Flamengo na rota da classificação? A qualidade individual de determinados jogadores em campo. Como o Gerson, por exemplo. Porque se o Flamengo não fosse uma equipe composta, e isso foi durante muito tempo e continua sendo utilizado para criticar o time do Flamengo, né? Porque o Flamengo não joga coletivamente aquilo que o potencial técnico de vários dos seus jogadores sugere, né? A reunião desses jogadores talentosos do ponto de vista técnico, isso não se discute. Mas hoje foi a qualidade desses jogadores, aqueles que estiveram em campo, depois da substituição feita pelo Felipe Luiz, tirando o Gabriel Barbosa logo depois da expulsão do Bruno Henrique. O Flamengo, pela qualidade técnica dos seus jogadores, fez com que, na maior parte desse período, nós estamos falando de 27 do primeiro tempo, até o fim do segundo tempo, com os com os acréscimos, a diferença numérica de jogadores em campo praticamente não foi notada. Não mesmo. Porque o Corinthians jogou mal em vantagem numérica, não se discute, mas o Flamengo, pela qualidade individual técnica de alguns jogadores, conseguiu manter a bola, conseguiu ser perigoso, conseguiu preocupar o Corinthians, conseguiu fazer o jogo ir até o final com o resultado que lhe interessava. Mas a gente tem muita coisa para falar também sobre o que o Corinthians poderia ter feito e não conseguiu. Sem dúvida, o Corinthians que chutou mais a gol, acertou mais bolas no alvo, etc. Mas a gente vai analisar um pouco dessa qualidade do jogo do Corinthians. Agora, o André tocou num ponto interessante, a questão das substituições. Na redação a gente teve opiniões diferentes. Mas olha só, ele já está perdendo o Bruno Henrique, ele vai tirar o Gabigol, mas ele vai perder o poder ofensivo, está colocando o Fabrício Bruno e ele vai chamar o Corinthians. Ainda tem mais 70 minutos de jogo, ele vai chamar o Corinthians e tal. E no segundo tempo teve a substituição ali porque o De La Cruz acabou se machucando também. Mas no final das contas, né, claro, aí vem o engenheiro de obra pronta, né, dona? Mas me parece que as substituições foram corretíssimas. O Flamengo teve sim o controle do jogo, aquilo que se propôs a fazer, fez com muita eficiência. Boa noite, William, boa noite, professor, André, fã do esporte. Deu muito certo na estratégia do Felipe Luiz, ele foi muito ágil na estratégia, tirando o Gabigol, muito rápido, já botou uma linha de 3, né, os laterais fechando e se defendendo com uma linha de 5. E dessa forma o Flamengo conseguiu controlar em vários momentos o território, não correu riscos. Inclusive na reta final ali de segundo tempo, né, quando o Ramon fez algumas modificações que tiraram um pouco da estrutura da equipe, o Corinthians perdeu até o controle ali da posse de bola, o Flamengo passou a ter jogadas de perigo no contra-ataque, então assim, deu certo. É importante falar, não só hoje, no confronto o Felipe Luiz foi melhor do que o Ramon. Principalmente no primeiro jogo. Porque o primeiro jogo já foi uma produção muito acima de 1-0, né? Uma outra cara, uma outra postura da equipe, mais agressiva, pressionando, sufocando o Corinthians, perdendo muitas oportunidades. E hoje, em um cenário muito complicado, jogando fora de casa, uma expulsão absolutamente desnecessária e infantil do Bruno Henrique com 28 minutos do primeiro tempo. O Felipe Luiz faz modificações, consegue se defender com organização e eu acho que não tem como a gente não destacar alguns jogadores, né?
Porque, além de tudo, alguns jogadores mostraram qualidade e personalidade. Sem dúvida. O Gerson é o grande protagonista desse time na temporada, principalmente depois da lesão do Pedro, né? Vestindo braçadeira, e um jogador que oferece a pausa. E no momento que você precisa de alguém para ser um desafogo lá, ele segura, ele consegue sustentar de costas, ele sabe o momento certo de acelerar, ele tem muita qualidade e muita inteligência, né? Uma partida monstruosa dele. O Wesley questionado, muito bem no jogo. Um jogador que conseguia atacar o corredor, ajudar na marcação e também ser um jogador de velocidade. O Ortiz, mais uma vez, muito bem ali na zaga. O Pulgar, que é um jogador que estava com um período de oscilação, hoje foi muito bem no meio campo. Sim. Deu força para esse duelo de meio campo. Então o Flamengo foi superior no confronto, foi um time mais organizado e que mostrou uma característica de se fortalecer na adversidade. Merece a vaga muito por conta disso. Achei que o Felipe foi muito bem com as modificações e como ele teve uma leitura ágil para fazer uma modificação que o campo pedia. E é um Flamengo, né, prof, que, claro, a gente vai falar do lado do Corinthians também, o que esteve ruim no Corinthians, mas é um Flamengo que mostra uma superação física já há muito tempo, né? Eu acho que o jogo hoje mostrou isso de novo. O próprio Gerson, Arrascaeta com muita dificuldade física, mas... Até algumas soluções, a gente vai debater isso aqui. Eu acho que o Ramon Dias já devia ter voltado para o Igor Coronado. O problema estava em alguém mais no meio-campo para auxiliar o Garro. Perdeu-se um pouco de tempo com isso. Mas, verdade seja dita, não só nos 90 minutos de hoje, mas nos 180 desse confronto, em que o Corinthians teve até sorte de chegar em São Paulo com uma diferença de um gol só para tirar. A classificação do Flamengo é plenamente merecida. E se fosse o Corinthians o classificado, haveria muito mais barulho por parte do perdedor, porque essa era a última chance de título, ainda é a última chance de título do Flamengo, numa final inédita com o Atlético Mineiro. Dois rivais nacionais que nunca decidiram título, né? Nunca decidiram título. Tudo que propriamente para o Corinthians, verdade seja dita, tem coisa muito mais cabeluda para pensar, né? Sim. Ele tem que pensar em tirar o pé da lama. É bom lembrar que o Corinthians, sem jogar nesse final de semana, jogou durante a semana, né? Mas ele voltou para a zona do rebaixamento com o triunfo do Vitória. Com muito poucas vitórias no campeonato, né? O Corinthians está na hora de fazer do Campeonato Brasileiro, com sequência, o que ele tem feito nas Copas. Fora a Sul-Americana, que é importante sim, é o último título oficial que falta na história do Corinthians. Só um ponto para completar a situação da mexida do Felipe Luiz. Não fazia sentido a permanência do Gabigol. O Gabigol sem a bola, e ele é um jogador que está com pouca energia, ia produzir muito pouco. Ele não seria um jogador para acelerar num contra-ataque, ele não seria um jogador para jogar de costas e fazer um pivô numa bola esticada. Então ele seria um a menos, ia ser mais um jogador a menos. Né? Então o Flamengo começou o jogo com um a menos, é isso? Eu acho que ele está produzindo muito pouco. Está muito distante daquele Gabigol que a gente já viu. Até teve uma melhora. Só para a gente ver como é que estava o padrão anterior. É para um jogador que não estava com muita confiança. Mas para um jogo que você precisava sobreviver e marcar e ter muita competição sem a bola, não fazia sentido o Gabigol permanecer. Fazia sentido você até adaptar mais um Arrascaeta, um Gerson para jogar, segurar um pouco, e acabou dando certo essa estratégia. Então achei que ele foi corajoso e fez uma modificação correta que deu certo. Eu só acho que você passa uma mensagem de que abriu mão dos seus atacantes, né? Ele passou a ter só o Arrascaeta como atacante, e aí o Corinthians tem seus problemas, suas limitações. Mas justamente olhando o adversário... Desculpa, no 11 contra 11, você tem mecanismos para compensar aquilo que o Gabriel não te entrega defensivamente, desde que os outros jogadores estejam cientes e de acordo com isso, e acho que essa é a aposta do Felipe Luiz para compensar, né? Para resgatar o Gabriel Barbosa a partir do momento em que ele assumiu a posição de técnico. Justamente no jogo contra o Corinthians, na primeira partida no Maracanã, né? É isso aí, galera. Este foi mais um vídeo aqui no canal. E dessa vez não deu pro Corinthians. Foi um jogo muito acirrado. O Corinthians estava praticamente tomando conta da partida. Mas, mais uma vez, o Corinthians não conseguiu acertar as finalizações que precisava para seguir em frente e classificar nas semifinais agora da Copa do Brasil. Iria enfrentar o Galo, que se classificou no jogo de ontem, porém hoje não deu para o Corinthians, e agora ficam as lágrimas, ficam a decepção com o jogo de hoje.
Mesmo o Corinthians com tanto reforço, o Corinthians com tantos jogadores bons e o time inteiro focado neste jogo, a preparação, a semana inteira focada neste jogo, mas não conseguiu acertar dentro de campo. E é claro que eu deixo para você a pergunta, para você qual foi o maior erro do Timão dentro de campo, o que você mudaria, vendo o que você viu, pelo seu ponto de vista, qual seria a sua mudança dentro de campo? Deixe aqui embaixo nos comentários, e é claro, nem só de reclamação vive o Corinthians, pois apesar de tudo, os jogadores se esforçaram muito, deu para perceber principalmente no final do jogo que alguns jogadores já estavam simplesmente exaustos, porque tinham feito uma partida extensiva, tentando acertar, tentando chegar no gol do Flamengo. Porém, não foi dessa vez. Deixa aqui embaixo nos comentários também a sua opinião positiva, pois como torcedor nós estamos aí para as vitórias e as derrotas e também para apoiar o Timão neste momento difícil. Vai ficar agora muita reclamação, é claro, pois qualquer torcedor gostaria de ver o Timão avançando agora na Copa do Brasil para enfrentar o Atlético Mineiro, quem sabe tentar o título, não é verdade? Mais um título que seria muito importante para o Timão neste momento. E agora é pensar no Brasileirão, onde o Corinthians conseguiu sair ali do sufoco, e a Sul-Americana, a qual o Timão ainda tem possibilidade de levar um título esse ano. Deixe nos comentários a sua opinião do jogo. E é claro, se inscreva no canal, isso me ajuda demais, fortalece o canal e deixe o seu like. E eu te agradeço por ter chegado até aqui e te espero no próximo vídeo. Então, até o próximo vídeo, valeu, fui!